Olá, meu nome é Sérgio Cury, eu sou do Partido Patriota, candidato a vereador por São Paulo. Eu venho hoje falar com você, cidadão comum, tanto do setor privado quanto do setor público, a respeito da Previdência. No último debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, eu tive o desprazer de ouvir o atual prefeito, que é candidato à reeleição, falando que ele teve a coragem de fazer a reforma previdenciária. Realmente é necessário ter muita coragem para fazer um absurdo desses. Por quê? Ele alegou, veja bem, ele alegou que a reforma foi feita com o objetivo de não fazer o cidadão comum pagar mais impostos pela aposentadoria do funcionário da prefeitura. Então eu vou explicar agora. A previdência do funcionário público é um regime próprio de previdência social. Nós temos 114.493 funcionários públicos. E a folha de pagamento desses funcionários é 908 milhões e 87 mil reais por mês. Isso dá um valor de 10 bilhões 896 milhões por ano. Esses 10 bilhões 896 milhões por ano, eles têm uma arrecadação de 11% do salário dos funcionários e 11% patronal, ou seja, 22% desse valor. Esse valor, ele não fica embaixo do colchão. Ele tem que ser aplicado, esse dinheiro. Então ele tem que ser aplicado no setor produtivo, onde ele vai gerar empregos no setor produtivo e vai gerar rendimento. E esse rendimento, que é acima de um rendimento de poupança, bem acima, né, ele é que vai pagar os proventos de aposentadoria. Então, o rendimento do capital principal formado ao longo de toda a vida do funcionário público é que vai pagar a sua aposentadoria. Então, fizeram um esquema maquiavélico. Colocaram o pessoal do setor privado contra o pessoal do setor público, dizendo o seguinte: não é justo você receber a aposentadoria sobre teto quando o funcionário público recebe a aposentadoria integral. Então eu vou te explicar uma coisa. Se alguém roubar o seu carro na frente da sua casa, você acha justo você querer que roubem o carro de todos os demais da mesma rua, porque o seu carro foi roubado? Ou você tem que ir atrás do seu carro e recuperá-lo? E tem um outro fator muito importante que todo mundo tem que saber. Sobre o salário pago a um funcionário público, nós temos uma geração de 1,6 vezes na economia, tanto no comércio quanto na indústria. E isso vale para a aposentadoria também. Então veja, com 10 bilhões 896 milhões por ano, ele vai gerar renda de 17 bilhões 433 milhões por ano no setor privado. E para 6,1 bilhões por ano de aposentadoria, vai gerar 9 bilhões 760 milhões no setor privado. Em todos os níveis do setor privado. Agora, por que esse dinheiro do provento de aposentadoria não está lá? Sabe por quê? Porque
A prefeitura usou esse dinheiro para outras coisas. Por exemplo, obras superfaturadas, negócios simplesmente inexplicáveis, como, por exemplo, nós termos 26 hospitais com capacidade para 4.000 leitos parados, paralisados, enquanto isso, e para reativar esses hospitais um gasto de 30 milhões, talvez um pouquinho mais de 30 milhões, enquanto isso, com um valor 10 vezes maior, foi feita uma locação de tenda de campanha como se fosse hospital para desatender 2.000 pessoas com a falta de água para banho e para beber, né? Alegando-se uma falsa pandemia, onde os números foram claramente manipulados. É só você observar no cartório de registro civil de que o número de mortes ocorrido no país do princípio do ano até a presente data foi menor do que o número de mortes ocorrido no mesmo período do ano passado. Então nós não tivemos uma calamidade pública, nós tivemos uma falsa calamidade decretada, sabe? Com não sei quais são os objetivos. Então eu preciso muita coragem para isso. Então eu peço a você que preste muita atenção nessa próxima eleição, porque quantos vereadores nós temos na Câmara? Quantos deles defenderam seus interesses, levantaram essas contas? Quantos deles permitiram que fosse feita uma fonte luminosa por 100 milhões no Vale do Anhangabaú, enquanto a população está passando um desespero danado, quando o comércio foi fechado e as empresas quebrando e as pessoas ficando desempregadas? Então preste muita atenção no próximo prefeito, preste muita atenção no próximo vereador em que você for votar. Eu quero deixar uma coisa clara. Eu sou patriota. E entre patriotas não existe competição, existe cooperação. Então preste muita atenção, porque o seu futuro depende disso.